noite a todos da Associação Beneficente Espírita Bezerra de Menezes. Meu nome é Almerinda Máximo, eu faço parte do Grupo Espírita Teresa de Jesus e hoje, a convite da Michele, eu vim aqui para que nós possamos conversar um pouco sobre as vidas da mentora de Divaldo Pereira Franco, Joana de Ângeles. E para que nós possamos dar início às nossas reflexões, nós vamos ler do livro Jesus e a Atualidade, pelo Espírito Joana de Ângeles, com psicografia de Divaldo Pereira Franco, o capítulo 3 do mesmo livro, que nos fala Jesus e Humanidade. Jesus, homem, é a lição da vida que aurimos no Evangelho como convite ao homem que se deve deificar. Não havendo criado qualquer doutrina ou sistema, Jesus tornou a sua vida o modelo para que o homem se pudesse humanizar, adquirindo a expressão superior. No seu tempo e ainda agora, o homem tem sido símbolo de violência, prepotência e presunção, dominador exterior, estorcegando-se, porém, na fragilidade, nos seus conflitos e perecibilidade. Após os seus exemplos, surgiu um diferente homem, humilde, simples, submisso e forte na sua perenidade espiritual. Enquanto os grandes pensadores de todos os tempos estabeleceram métodos e sistemas de doutrinas, ele, Jesus, sustentou no amor os pilotis da ética humanizadora para a felicidade. Não se utilizou de sofismas nem de silogismos, jamais aplicando comportamentos excêntricos ou fórmulas complexas que exigissem altos níveis de inteligência ou de astúcia. Tudo aquilo a que se referiu é conhecido, embora as roupagens novas que o revestem. Utilizou-se de um insignificante grão de mostarda para lecionar sobre a fé. Recorreu às redes de pescas e a peixes para deixar imperecíveis exemplos de trabalho. A semente, caindo em diferentes tipos de solos, para demonstrar a diversidade de sentimentos humanos ante o pólen de luz de sua palavra. O Sermão da Montanha inverteu o convencional e aceito sem discussão, exaltando a vítima inocente em vez do triunfador arbitrário, o esfaimado de justiça, de amor e de verdade, em desconsideração pelo farto e ocioso dilapidador dos dons da vida. Jesus é a personagem histórica mais identificada com o homem e com a humanidade. Todo o seu ministério é feito de humanização, erguendo o ser do instinto para a razão e daí para a angelitude. Igualmente, é o homem que mais se identifica com Deus. Nunca se lhe refere como se estivesse distante ou fosse desconhecido ou temível. Apresenta-o em forma de amor, amável e conhecido, próximo das necessidades humanas, compassivo e amigo. Reformula o conceito mosaico e atualiza-o em termos de conquista possível, aproximando os homens dele pela razão simples de ele estar sempre próximo dos indivíduos que se recusam a doar-se-lhe em amor. Referindo-se ao reino, não o adorna de quimeras nem o torna pavoroso. Antes, desperta nos corações o anelo de consegui-lo na realidade de transcendência de que se reveste. Nega o mundo sem o maldizer, abençoando-o nas maravilhosas paisagens nas quais atende a dor e deixa-se mergulhar em meditações profundas sobre o faiscar das estrelas luminíferas do infinito. Jesus na humanidade significa a luz que a aquece e clareia. Se te deixastes fossilizar por doutrinas ortodoxas que pretendem nele ter o seu fundador, renasce e busca-o.
na multidão ou no silêncio da reflexão, fazendo uma releitura das suas palavras, despidas de interpretações forjadas. Se te decepcionaste com aqueles que se dizem seguidores dele, mas não lhe vivem os exemplos, ouvida-os, seguindo-o na simplicidade dos convites que ele te endereça até agora, e estão no conteúdo das suas mensagens ainda vivas, quão ignoradas. Se lhe não sentisse o calor, rompe o frio da tua indiferença e faze-te um pouco imparcial, sem reações adrede estabelecidas, facultando-lhe penetrar-te o coração e a mente. Na tua condição humana, necessitas dele a fim de cresceres saindo dos teus limites para o infinito do seu amor. Jesus veio ao homem para humanizá-lo sem dúvida. Cabe-te agora esquecer por momentos das tuas pequenez e recebê-lo, assim cristificando-te no logro da tua realização plena e total. Graças a Deus. Então, diante dessa página, nós estamos elevando os nossos pensamentos a Deus, agradecendo em primeiro lugar, Senhor, pelo dom da vida, agradecendo por essa oportunidade de estarmos revelando a muitos que não conhecem esse Espírito tão grandioso, Joana de Ângeles, aquilo que nós conseguimos descobrir, para que nós possamos, Senhor, entender o quão é necessário a nossa caminhada em busca da luminosidade que o Cristo Jesus nos trouxe, e através desses espíritos de escola que nos cercam e que nos orientam, tentando fazer com que nós alcancemos as virtudes necessárias à nossa evolução espiritual, nós agradecemos por essa oportunidade nessas reflexões. E assim, Senhor, contamos com o auxílio da espiritualidade superior, do próprio Espírito Joana de Ângeles, para nos inspirar, nos orientar e nos guiar, para que nós sejamos simples, claros e objetivos nas nossas colocações. E pedimos, Senhor, para que permaneça conosco, Senhor Jesus, com a permissão de Deus Pai Todo-Poderoso, damos por iniciado o estudo da noite de hoje, agradecendo mais uma vez por essa oportunidade, que assim possa ser, graças a Deus. Então, meus irmãos, nós vamos ver aqui as vidas que Joana de Ângeles viveu quando encarnada em várias situações. Como Joana de Cusa, no primeiro século, Joana foi esposa, pelas informações de Humberto de Campos, no livro Boa Nova, ela era alguém que possuía a verdadeira fé. Narra o autor que entre a multidão que invariavelmente acompanhava Jesus nas pregações do lago, achava-se sempre uma mulher de rara dedicação e nobre caráter, das mais altamente colocadas na sociedade de Cafarnaum. Tratava-se de Joana, consorte de Cusa, intendente de Antipas, na cidade onde se conjugavam interesses vitais de comerciantes e de pescadores. O seu esposo era alto funcionário de Herodes e não lhe compartilhava os anseios da espiritualidade, não tolerando a doutrina daquele mestre que Joana seguia com acentrado amor. E vergada ao peso das injunções domésticas, angustiada pela incompreensão e intolerância do esposo, ela buscou ouvir as palavras de conforto de Jesus, que ao invés de convidá-la para que ela a seguisse, ele a aconselhou a ficar junto do seu esposo, né? E dessa maneira, tornando um verdadeiro exemplo de pessoa cristã no atendimento ao próximo mais próximo, que seria o seu esposo, a quem ela deveria servir com amorosa dedicação, sendo fiel a Deus, amando o companheiro no mundo como se fora seu filho. E Jesus traçou-lhe o roteiro de conduta que lhe facultou viver com resignação o resto da sua vida. Mais tarde, Joana de Cusa tornou-se mãe, e com o passar do tempo as atribulações se foram avolumando. O esposo, após uma vida tumultuada e inditosa, faleceu, deixando Joana sem recursos e com o filho para criar.
Ela, corajosa, buscou trabalhar, esquecendo o conforto da nobreza material, dedicou-se aos filhos de outras mães e ocupou-se com os mais subalternos afazeres domésticos para que seu filhinho tivesse o pão. Trabalhou até a velhice, e já idosa com os cabelos embranquecidos, ela foi levada ao circo dos martírios, juntamente com o filho moço, para testemunhar o amor a Jesus, o mestre que havia iluminado a sua vida, acenando-lhe como esperanças de uma manhã feliz. E Humberto de Campos nos narra, no livro citado, A Boa Nova, que ante o vozerio do povo foram ordenadas as primeiras flagelações. Então a voz ecoou: abjura, exclama o executor das ordens imperiais, de olhar cruel e sombrio. E a antiga discípula do Senhor contempla o céu sem uma palavra de negação ou de queixa. Então o açoite vibra sobre o rapaz seminu, que exclama entre lágrimas: repudia Jesus, minha mãe. Não vês que nos perdemos? Abjura por mim, que sou teu filho. E pela primeira vez, dos olhos da Marte corre a fonte abundante de lágrimas. As rogativas do filho são espadas de angústias que lhe retalham o coração. E após recordar sua existência inteira, responde: cala-te, meu filho. Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Saibamos sofrer na hora dolorosa, porque acima de todas as felicidades transitórias do mundo, é preciso ser fiel a Deus. E logo em seguida, as labaredas consumiram o seu corpo envelhecido, libertando-a para a companhia do seu mestre, a quem tão bem soube servir e com quem aprendeu a sublimar o amor. E quando, séculos depois, Francisco, pobrezinho de Deus, o Sol de Assis, eu reorganizo o exército de amor do rei Galileu, ela também se candidata a viver com ele a simplicidade do Evangelho de Jesus, que a tudo ama e compreende, entoando a canção da fraternidade universal. No século XVII, ela reaparece no cenário do mundo para mais uma vida dedicada ao bem. Ela renasce em 1651 na pequenina San Miguel de Pantla, a uns 80 quilômetros da cidade do México, com o nome de Juana de Asbage e Ramírez de Santillana, filha de pai basco e mãe indígena. Aos 3 anos de idade, fascinada pelas letras, ao ver a sua irmã aprender a ler e a escrever, engana a professora e diz-lhe que sua mãe mandara pedir-lhe que a alfabetizasse. Então, a gente já vê a precocidade desse espírito em querer aprender cada vez mais para que ela pudesse espalhar todo esse conhecimento que agora nós temos a oportunidade de conhecer através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco, pelos livros que ela fez com que ele psicografasse para que nós tivéssemos entendimento. E esses livros, eles são de séries psicológicas, composta de 12 livros, nos quais ela estabelece uma ponte entre a doutrina espírita e as modernas correntes da psicologia, em especial a transpessoal e a junguiana. Então a gente vê o quanto esse espírito ela conseguiu, né, em tão pouco tempo nos orientar, né? Então esses livros escritos e traduzidos em vários idiomas, eles nos trazem temas existenciais, filosóficos, religiosos, psicológicos e transcendentais. Então tem vários livros, né, que foram escritos por Joana através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco. Então, quando ela estava vestindo a personagem de Juana de Asbage, aos 3 anos, como eu já falei, ela queria ser alfabetizada e foi alfabetizada. A mestra acostumada com a precocidade da criança, que já respondia às perguntas que a irmã ignorava, passa a ensinar-lhes as primeiras letras. Ela começou a fazer versos aos 5 anos,
Aos 6 anos, Juana dominava perfeitamente o idioma pátrio, ou seja, o espanhol, e além de possuir a habilidade para costuras e os outros afazeres comuns às mulheres da época. Soube que existia no México uma universidade e quis ir para essa universidade. E empolgou-se com essa ideia de, no futuro, poder aprender mais e mais entre os doutores. Em conversa com o pai, confidenciou suas perspectivas para o futuro, mas o pai, Dom Manuel, como um bom espanhol, riu-se e disse, gracejando: só se você se vestir de homem, porque lá só os rapazes ricos podem estudar. Juana ficou surpresa com a novidade e logo correu à sua mãe, solicitando insistentemente que a vestisse de homem, desde já, pois não queria, em hipótese alguma, ficar fora da universidade. E essa pesquisa a gente encontra no livro escrito por Júlio César de Sarroris. E na capital, aos 12 anos, Juana aprendeu latim 20 aulas e o português sozinho. Além disso, ela falava nahuatl, uma língua indígena. O Marquês de Mancera, querendo criar uma corte brilhante na tradição europeia, convidou a menina prodígio de 13 anos para a dama de companhia de sua mulher. Na corte, encantou a todos com a sua beleza, inteligência e graciosidade, tornando-se conhecida e admirada pelas suas poesias, seus ensaios e peças bem-humoradas. Segundo Fernando Benítez, seus poemas de amor são citados até hoje e suas peças são representadas em programas de rádio e TV. Um dia, o vice-rei resolveu testar os conhecimentos da vivaz menina e reuniu 40 especialistas da Universidade do México para interrogá-la sobre os mais diversos assuntos. A plateia assistiu pasmada aquela jovem de 15 anos responder durante horas ao bombardeio das perguntas dos professores, e tanto a plateia como os próprios especialistas aplaudiram-na ao final, ficando satisfeito o vice-rei. E aqui, nesse mesmo livro, tem alguns poemas de Juana, no caso, né? Mas que eu não vou citá-los, não. Eu vou para outra parte dessa reencarnação dela. E ela, quando ela se transforma em Sor Juana Inés de la Cruz. Mas a sua sede de saber era mais forte que a ilusão de prosseguir brilhando na corte. E a fim de se dedicar mais aos seus estudos e penetrar com profundidade no seu mundo interior, numa busca incessante de união com o divino, ansiosa por compreender Deus através de sua criação, resolveu ingressar no convento das Carmelitas descalças aos 16 anos de idade. Desacostumada com a rigidez ascética, adoeceu e retornou à corte. Seguindo a orientação do seu confessor, foi para a Ordem de São Jerônimo da Conceição, que tem menos obrigações religiosas, podendo dedicar-se às letras e à ciência. Aí ela toma o nome de Sor Juana Inés de la Cruz. E na confortável cela que ela tinha, ela se cercou de inúmeros livros, globos terrestres, instrumentos musicais e científicos, e estudava, escrevia seus poemas, ensaios, dramas, peças religiosas, cantos de Natal e música sacra. Era frequentemente visitada por intelectuais europeus e do Novo Mundo, intercambiando conhecimentos e experiências. E aí a gente fica pensando, né, que a gente acha que o intercâmbio ele começou a ser feito agora, mas já na época de Joana de Ângeles, né, como Juana Inés de la Cruz, já havia esse intercâmbio entre os países do Novo Mundo para que houvesse uma integração maior e um conhecimento maior como é que se diz, das práticas daquele país, né, da sua cultura. Então, ela vai e continua. E a linda monja era conhecida e admirada por todos, sendo os seus escritos popularizados não só entre os religiosos, como também entre os estudantes e mestres das universidades de vários lugares. Era conhecida como a monja da biblioteca. Ela criou um sistema simples de anotar música e ganhou fama como pintora
minituarista e fez-se competente em teologia moral e dogma, medicina, direito canônico e astronomia. Quando seus poemas de amor, muitos dos quais ela considerava brincadeiras para festas da corte, foram publicados em 1689, os prelados fizeram saber que estavam escandalizados com uma tal poesia vinda da pena de uma religiosa. E isso está registrado na revista Seleções de julho de 1972. Em 1650, o padre Antônio Vieira pregou na Capela Real o Sermão do Mandato, e Juana, em 1690, foi convidada a fazer um comentário crítico sobre o mesmo. Discordando, ela escreveu um documento em defesa do seu ponto de vista teológico, diverso do apresentado por Vieira. Padre Antônio Vieira, velho e ao quebrado, na Quinta do Tanque, na Bahia, leu a carta de Juana, mas não se defendeu. O bispo de Puebla, nesse mesmo ano, publicou o seu trabalho acompanhado de uma reprimenda onde aconselhava que ela se dedicasse mais às questões religiosas, havendo assinado com o pseudônimo de Sor Filotea de la Cruz. Certamente ele assim o fez, sob o impacto da publicação no ano anterior dos seus poemas amorosos, feitos de encomenda quando vivia na corte. Juana, ao ler a repreensão, escreveu a resposta a Sor Filotea de la Cruz, onde com maestria se autobiografa e faz uma brilhante defesa da necessidade do conhecimento geral para melhor entender e servir a Deus, defendendo o direito da mulher de se dedicar às atividades intelectuais. Segundo o escritor e crítico Alberto G. Salceda, ela é a carta magna da liberdade intelectual da mulher americana. Dizia Juana num certo trecho de sua resposta: como sem aritmética se poderão entender tantos cômputos de anos, de dias, de meses, de horas, de semanas, tão misteriosas como as de Daniel e outras para cujas inteligências é necessário saber as naturezas, concordâncias e propriedade dos números. Como sem geometria se poderão medir a Arca Santa do Testamento e a Cidade Santa de Jerusalém, cujas misteriosas medidas fazem um cubo com todas as suas dimensões e aquele repartimento proporcional às suas partes são maravilhosas? Como sem grande conhecimento de ambos direitos poderão entender os livros legais? Como sem grande erudição tantas coisas de histórias profanas de que faz menção a Sagrada Escritura? Tantos costumes de gentios, tantos ritos, tantas maneiras de falar? E prossegue falando de todas as ciências e artes. Mais à frente, Juana conta que, atendendo ao pedido de uma prelada, passou uns 3 meses sem estudar nos livros, mas não se podia furtar a observação criteriosa de tudo o que ocorria à sua volta. Diz: pois que vos poderia contar, senhora dos segredos naturais que descobrir cozinhando, ver que um ovo se une e frita na manteiga ou azeite e, ao contrário, se despedaça no molho, ver que para o açúcar se conservar fluido, basta jogar-lhe uma mínima parte de água em que haja estado uma fruta ácida. E mais adiante, se Aristóteles tivesse cozinhado, muito mais teria escrito. Então essa era a Juana de Asbage, Sor Juana Inês de la Cruz. E outras passagens que tem com essa vestimenta, né? E dando continuidade aqui, passados 66 anos do seu regresso ao padre espiritual, que ela desencarnou. Ela desencarnou porque houve uma epidemia de uma peste em 1695 na região, e ela socorreu durante dias e noites as suas irmãs religiosas que juntamente com a maioria da população estavam enfermas e foram morrendo aos poucos, uma a uma das suas assistidas, e quando não restava mais religiosas, ela, batida e doente, tombou vencida aos 44 anos de idade.
E as informações de tudo a gente pode encontrar na revista Seleções de julho de 1972. Passados, então, esses 66 anos do seu regresso à pátria espiritual, ela retomou agora na cidade de Salvador, Bahia, em 1761, como Joana Angélica, filha de uma abastada família. Aos 21 anos de idade, ingressou no convento da Lapa como franciscana com o nome de Sor Joana Angélica de Jesus, fazendo profissão de irmã das religiosas reformadas de Nossa Senhora da Conceição. Foi irmã, escrivã e vigária, quando em 1815 tornou-se abadesa, e no dia 20 de fevereiro de 1822, defendendo corajosamente o convento, a Casa do Cristo, assim como a honra dos jovens que ali moravam, ela foi assassinada por soldados que lutavam contra a independência do Brasil. Nos planos divinos já havia uma programação para esta vinda no Brasil, desde antes, quando reencarnara no México como Sor Juana Inês de la Cruz. Daí a sua facilidade extrema para aprender o português e seu interesse pelas opiniões do padre Antônio Vieira. É que nas terras brasileiras estavam reencarnados e reencarnariam brevemente espíritos ligados a ela, almas comprometidas com a lei divina que faziam parte da sua família espiritual e aos quais desejavam auxiliar. Dentre esses afeiçoados a Joana de Ângeles, destacamos Amélia Rodrigues, educadora, poetisa, romantista, dramaturga, oradora e conferencista, tradutora e contista, que viveu no fim do século passado ao início deste, e que no ano de 1894 dedicou-lhe esta poesia. Sor Joana Angélica, infrene soldadesca, alucinada, sedenta de oiro, horrível de furor, como um tufão de ódio e de terror, corre pela cidade consternada. E rouba, e mata, e vai desenfreada contra as portas da casa do Senhor, onde viceja da pureza a flor, pelos anjos do céu custodiada. Salta a madeira aos golpes de alavanca, da turba vil, mas a segunda porta, uma figura surge doce e branca. É Sor Joana que a passagem corta, mate-se a freira, e logo a entrada franca se faz por cima da abadesa morta, que a Amélia Rodrigues fez para Joana de Ângeles. E no mundo espiritual, Amélia Rodrigues prossegue como tantos outros juntos àquela a quem tanto admira, auxiliando na implantação do Evangelho Redentor. E Joana, na espiritualidade, como na metade do século passado, as potências do céu se abalaram e um movimento de renovação se alastrou pela América e pela Europa, fazendo soar aos quatro cantos a canção da esperança com a revelação da vida imortal. Joana de Ângeles integrou a equipe do Espírito de Verdade para o trabalho de implantação do cristianismo redivivo do Consolador prometido por Jesus. E ela, no livro Após a Tempestade, em sua última mensagem, referindo-se aos componentes de sua equipe de trabalho, diz: quando se preparavam os dias da codificação espírita, quando se convocavam trabalhadores dispostos à luta, quando se anunciavam as horas preditas, quando se arregimentavam ceareiros para a terra, escutamos o convite celeste e nos apressamos a oferecer nossas parcas forças, quanto nós mesmos, a fim de servir na ínfima condição de sulcadores do solo onde deveriam cair as sementes da luz do Evangelho do Reino. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, vamos encontrar duas mensagens assinadas por um espírito amigo. A primeira no capítulo 9, item 7, com o título A Paciência, escrita em Havre em 1862. A segunda no capítulo 18, item 13 a 15, intitulada Dar-se-á aquele que tem, psicografada no mesmo ano que a anterior na cidade de Bordeaux. Se observarmos bem, veremos a mesma Joana que nos escreve hoje, ditando no passado uma bela passagem
como a paciência, onde ela finaliza do mesmo modo que costuma encerrar suas mensagens atuais, apresentando Jesus como modelo das nossas atitudes em qualquer situação. No mundo espiritual, Joana estagia numa bonita região próxima da crosta terrestre, quando vários espíritos ligados a ela, antigos cristãos equivocados, se preparavam para reencarnar, reuniu a todos e planejou construir na terra, sob o céu da Bahia, no Brasil, uma cópia, embora imperfeita, da comunidade onde estagiava no plano espiritual, com o objetivo de, redimindo os antigos cristãos, criar uma experiência educativa que demonstrasse a viabilidade de se viver numa comunidade realmente cristã nos dias atuais. Espíritos gravemente enfermos, não necessariamente vinculados aos seus orientadores encarnados, viriam na condição de órfãos, proporcionando oportunidade de burilamento ao tempo em que eles próprios se iriam liberando das injunções kármicas mais dolorosas e avançando na direção de Jesus. Engenheiros capacitados foram convidados para traçarem o contorno gerais dos trabalhos e instruir os pioneiros da futura obra. Quando estava tudo esboçado, Joana procurou entrar em contato com Francisco de Assis, solicitando que examinasse os seus planos e auxiliasse na concretização dos mesmos no plano material. O pobrezinho de Deus concordou com a mentora e se prontificou a colaborar com a obra, desde que nessa comunidade jamais fosse ouvido o amor aos infelizes, ou seja, que jamais fosse esquecido o amor aos infelizes do mundo ou negada a caridade aos filhos do Calvário, nem se estabelecesse a presunção que é vérmina a destruir as melhores edificações do sentimento moral. Então, isso nós vamos encontrar em Painéis de Obsessão, na página 179 de Manuel Filomeno de Miranda. Quase um século foi passado quando obreiros do Senhor iniciaram na Terra, em 1947, a materialização dos planos de Joana, que inspirava e orientava, secundada por técnicos espirituais dedicados que espalhavam o ozônio especial para a psicosfera conturbada da região escolhida, onde seria construída a Mansão do Caminho, nome dado em alusão à Casa do Caminho dos primeiros cristãos. Nesse ínterim, os colaboradores foram reencarnando em lugares diversos, em épocas diferentes, com instrução variada e experiências diversificadas, para aos poucos e quando necessário serem chamados para atender os compromissos assumidos na espiritualidade. Nem todos, porém, residiriam na comunidade, mas de onde se encontrassem, enviariam a sua ajuda, estenderiam a mensagem evangélica, solidários e vigilantes ligados ao trabalho comum. A instituição foi crescendo sempre, comprometida a assistir os sofredores da terra, os tombados nas provações, os que se encontram a um passo da loucura ou do suicídio. Graças a atividades desenvolvidas, tanto no plano material como no plano espiritual, com a terapia de emergência a recém-desencarnados e atendimentos especiais, a Mansão do Caminho adquiriu uma vibração de espiritualidade que suplanta as humanas vibrações dos que ali residem e colaboram. E a obra de Joana, em 1964, por intermédio de Divaldo, escreveu seu primeiro livro espírita, Messe de Amor. É que ela quem o inspira juntamente com Viana de Carvalho, Amélia Rodrigues e outros nas palestras, despertando as almas adormecidas para a responsabilidade do espírito. Diante da possibilidade de atender a todos os sedentos de luz, através da palavra falada, passou a escrever mais livros, mais páginas de consolação, que são distribuídas por várias partes do mundo, traduzidas para diversos idiomas, imprimindo melhor nos corações sofridos e carentes de luz a mensagem do amor do mestre Galileu. O espírito líder, segundo observação do respeitável Ismael Gomes Braga, convida entidades elevadas para participarem de sua equipe. Na literatura surgem Rabindranath Tagore, Vitor Hugo, Manuel Filomeno de Miranda, Amélia Rodrigues, Marco Prisco
Viana de Carvalho e outros. Na área da desobsessão convida Simbá, pseudônimo de um tuarengue núbio que vivia cristamente como bom samaritano nas areias quentes do deserto. Para atender à mediunidade vem João Cleófas. Na orientação espiritual junto ao receituário reúne um grupo de médicos e enfermeiros espirituais, dentre os quais Dr. Bezerra de Menezes, Sheila e outros abnegados servidores. No campo da assistência social convida Anália Franco, Fabiano de Cristo e mais inúmeros espíritos experientes no serviço ao próximo. Atualmente, em abril de 1986, a Mansão do Caminho, construída numa bonita área de 93 mil metros quadrados, possui 150 residentes, sendo 106 crianças e jovens que, já tendo obrigado e orientado a 213 menores carentes. E assim, meus irmãos, nós vamos vendo, e o objetivo da Joana, nas mensagens de hoje, que vemos de Joana de Cusa, Soro, Juana Inês, Joana Angélica, de ontem, sempre disposta ao sacrifício de si mesma, a fim de fazer brilhar a luz clara do Evangelho do Senhor. Na mensagem Cristãos de ontem, Testemunhos de hoje, Mártires da Fé, a página 152 do livro A Serviço do Espiritismo, ela nos diz que seguir as estradas da Galiléia pelas imensas avenidas das modernas megalópolis do mundo ordieno, vencer os apelos rudes das paixões infrenes e inferiores, constitui a prova testemunhal da união com Jesus, da impregnação da sua mensagem na vida. E finalizando esta mensagem, temos a impressão de estar a ouvir a própria Joana de Cusa na hora do seu testemunho no circo romano a nos falar. Mantenhamos o indestrutível ideal e pensamento do Cristo no mundo através da ação do bem sem limites, não importando quanto tempo passe e quanto sacrifício ainda nos seja exigido. Então, meus irmãos, eu não tenho mais como continuar, porque eu já até passei um pouco do tempo que me foi determinado para que eu pudesse falar desse espírito, mas são tantas coisas que precisava de mais tempo. Mas a gente tem que seguir a ordem, né, recebida, porque nós temos que ter disciplina. Então, nesse momento, eu agradeço a Deus, agradeço a Joana a inspiração, o momento de estar falando sobre as suas encarnações e aquilo que Joana pretende de cada um de nós, que é a nossa evolução espiritual. Nós estamos agradecendo por essa oportunidade, pedindo a nosso Senhor Jesus Cristo para que permaneça conosco, agradecendo a oportunidade de estar falando sobre esse espírito de tão luminosidade que é o mentor de Divaldo Pereira Franco e que através dele nos auxilia na nossa caminhada evolutiva. Basta que nós queiramos, basta que nós busquemos todas as orientações que nos são dadas através desse espírito e seguindo as pegadas luminosas do Cristo Jesus. E assim, Senhor, agradecida estou por essa oportunidade e peço, Senhor Jesus, que permaneça conosco em todos os momentos das nossas vidas, hoje, agora e sempre, que assim possa ser. Graças a Deus. Obrigada, meu Deus.